Cristo, que você seja ricamente abençoado pela palavra de Deus, a palavra que nos dá vida eterna. Então, nesta tarde, eu quero compartilhar convosco uma pequena meditação na palavra de Deus, na mensagem do profeta de Deus. Ele diz: vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando. Todo mundo diz, né? O mundo está muito perverso, e é verdade. A perversidade, a crueldade, o pecado, cada dia mais está se multiplicando. Mas não vê quão poderosa a igreja está ficando. Isto é, a igreja do Deus vivo. Observe que não se trata da igreja natural, mas é a igreja espiritual, a igreja que Jesus Cristo reclama como sua. É aquela igreja que os membros são nascidos de novo, gerados pelo Espírito Santo. Então, a igreja de Deus, ela está ficando, diz o profeta, poderosa. É aquela igreja que está verdadeiramente em Cristo. Ela está levantando de pé no campo. Ela é um pequeno rebanho. Um pequeno rebanho. A Bíblia diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhe-vos o reino. O pequeno rebanho não se trata de apenas um grupo de pessoas, mas se trata de membros que nasceram de novo. Estes sim são o pequeno rebanho que Deus está dizendo que dará o reino a esses tais que foram gerados pela verdade da palavra de Deus, batizado com o Espírito Santo. Ela está levantando de pé no campo, que ela é um pequeno rebanho, mas irmão, Deus está com ela. E ela vai triunfar tão certo quanto Cristo ressuscitou dos mortos. Amém. A igreja de Deus nunca desvanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus, que está edificada sobre a revelação espiritual. Mostra que as portas do inferno estariam contra ela, mas não pode prevalecer. A igreja vai triunfar através do sangue de Jesus Cristo. Para a marca da vitória, de uma coisa tenho certeza: Deus terá uma igreja sem mácula, sem ruga ou mancha. Estou tão feliz por isto. Não está você feliz por isto? Que Deus tem prometido que preparará uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem nenhuma ruga ou mancha. Deus prometeu, e Ele deu para nós, a igreja de Deus, todos os recursos que necessitamos para estarmos puros e santos diante da sua presença. Basta nós estar confiadamente no sacrifício do Calvário, mas não de uma forma intelectual, mas de uma forma real e verdadeira, com uma fé pura em nossos corações. Agora, se estou nesta igreja, se você está nesta igreja, não significa estar em um grupo ou estar em um tabernáculo, mas se trata de estar em Cristo. Para estar nesta igreja,
que vai triunfar em Cristo, você tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo, você tem que nascer de novo, ser batizado pelo Espírito Santo. Agora, como se entra nesta igreja? Através do nascimento, nascido nela. Você não tem como você se unir na igreja de Deus, espiritualmente falando. Você nasce nesta igreja através da justificação pela fé, da santificação pelo sangue e pelo batismo do Espírito Santo. O profeta de Deus diz, na mensagem, ele dá um tipo. Eu estou na família Blana há 45 anos, no dia 6 de abril próximo, e nunca pediram para me unir à família. Eu nasci na família Blana. Assim também nós, na igreja de Deus, você nunca se une à igreja de Deus. Ou você nasce nela pelo nascimento do Espírito Santo, ou você nunca estará nela. Eu nasci um cristão em Jesus Cristo. Eu serei um cristão porque assim ordenou Deus, através da eleição. Ele nos chamou através da graça do seu próprio Filho amado. Nós o aceitamos e temos vida eterna. Por um aperto de mão? Não. Por ser um membro? Por uma carta? Não, Senhor. Por um Espírito fomos batizados, todos, batizados num só corpo, Jesus Cristo. Aí é quando nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Quando por um Espírito somos batizados pelo Espírito Santo. Sem o novo nascimento, você nunca estará na igreja de Deus, do Deus vivo. Eu estava pensando hoje, enquanto estava lá fora, quando nós estamos aí, às vezes orando, como que esse é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim, mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Cada pregador do Evangelho terá que responder diante de Deus pelo seu ministério, que Deus tem confiado em suas mãos. Cada um de nós, não importa quem quer que seja, por mais pequeno que você se considere, se Deus confiou a você a um ministério, você terá que prestar conta a Deus, aquilo que Deus colocou em suas mãos, e até mesmo aqueles que não têm o ministério, mas que têm aceitado esta mensagem, Deus também requererá de você aquilo que Deus colocou nas suas mãos, esta palavra, esta mensagem. Deus vai requerer de cada um de nós. Vamos que cada um de nós, seja grande, pequeno, seja rico ou pobre, todos nós teremos que prestar conta diante de Deus aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Esta mensagem que você está ouvindo, ou você ouve hoje para a sua salvação, através do arrependimento, de uma verdadeira conversão a Deus, ou você ouvirá ela no dia do juízo, para a condenação. A escolha é de cada um de nós. Esta é a verdade de Deus. Com toda a pregação, às vezes parece, eu disse
Às vezes parece que isto não adianta nada, mas eu tenho que ser a voz de advertência. De qualquer modo, não importa o que as pessoas façam a respeito disto, eu tenho que pregar o Evangelho de qualquer modo. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu ministério dado por Deus e terá que cumprir. Caso contrário, se formos negligentes, Deus nos fará responsável. Não importa o que as pessoas digam ou se elas não te consideram como nada, mas diante de Deus, Deus nos fará responsável por tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Querem desprezar o Evangelho? Entre você e Deus. Mas a nossa missão é pregar a palavra de Deus. Eu tenho que pregar o Evangelho de uma maneira ou de outra, de qualquer modo, e testemunhar da ressurreição e poder de Jesus Cristo. Deixo desprezá-lo por isto? Só sou responsável pela pregação. E os outros ministros também, que pregam o Evangelho, cada um são responsáveis diante de Deus. A vara, a vara do julgamento, agora não era a vara de Moisés, aquela era a vara de Deus. Se você observar, Moisés, ele tomou aquela vara e a levantou assim, as moscas vieram. Ele a estendeu sobre as águas e elas se tornaram em sangue. Era a vara do julgamento de Deus para aqueles rebeldes que estavam ali no Egito e que não creram na mensagem de Moisés. Moisés cumpriu a sua missão dada por Deus. Moisés era um profeta, tipo de Cristo. E todos nós temos que cumprir a nossa missão. E aquela mesma vara estenderam, aquela mesma vara foi com ela que ele feriu a rocha em uma rachadura e pareceu do lado da rocha, e as águas fluíram da rocha. Agora aquela rocha era Cristo e era o julgamento de Deus. No dia em que dela comeres, nesse dia morrereis. Feriu a Cristo no Calvário e pagou aquela amarga morte agonizante. Nenhum homem nunca poderia descrever o que foi, ou nunca descreverá. Ali Deus colocou todo o julgamento divino sobre ele e o feriu no lado. Quando saiu do seu lado água e sangue e Espírito, para a nossa redenção, para a nossa justificação, para a nossa santificação, para o nosso batismo do Espírito Santo, para que assim possamos estar verdadeiramente na igreja verdadeira, que Deus reclama, reconhece como sua, somente aqueles que são nascidos pela palavra da verdade, gerado pela palavra da verdade e batizado com o Espírito Santo. O profeta diz como as pessoas fazem a pintura dele, às vezes com um manto ao seu redor, algo assim. Na cruz não é assim. Eles despojaram aquele homem, deixando-o em vergonha com todas as coisas vulgares que podiam, mas ele tinha que passar por aquilo. Lá estava ele, o maior e mais leal de todo mundo, que já foi ou será, então exposto nu na cruz, ferido, golpeado, sangrando, saliva do guspe e de escárnios escorrendo na sua face, como uma coroa de espinho, de escárnio na sua cabeça. Mas foi lá que ele conquistou a morte, o inferno, o pecado, a enfermidade, a sepultura, e pagou o preço por todos nós. Frequentemente se diz, vezes,
Foi ali onde ele tirou o aguilhão da morte, onde Paulo disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Já me disseram que muitos insetos, abelhas e outros, eles têm um ferrão e possuem veneno nele, mas uma vez que ferroa, eles perdem o seu ferrão. A morte tinha um ferrão em si uma vez, mas Cristo no Calvário tirou o aguilhão da morte. Aleluia! Quando penso nisto, ali ele tirou o ferrão da morte para mim e você, e todo o ferrão da morte no Calvário encerra toda a consequência do pecado, todo o assunto do pecado foi encerrado no Calvário, toda a questão da enfermidade, porque Jesus Cristo, pelas pisaduras somos sarados, disse o profeta de Deus, Isaías 53, que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Paulo, quando eles iam decapitá-lo na prisão romana, ele disse: morte, onde está o teu aguilhão? A morte não pôde amedrontá-lo, como a morte não pode amedrontá-lo um cristão que realmente está em Jesus Cristo, batizado com o Espírito Santo. Apontou para o Calvário, e foi lá que o ferrão foi removido da morte, sepultura. Onde está a tua vitória? O apóstolo Paulo desafiou a morte, a sepultura, porque estava cheio do Espírito Santo. Ele disse: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, que nos liberta, que nos salva, que nos enche do Espírito Santo e que nos dá coragem, que nos dá ânimo, que nos dá a verdadeira alegria e felicidade de caminhar neste santo caminho, neste alto caminho, pela graça do Senhor. É a graça de Deus que nos faz triunfar sobre todo o mal, sobre todos os espíritos pecaminosos, todo o inferno. Então estamos muito agradecidos a Deus por isto, e que você seja abençoado com esta pequena porção da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.